Fala aí, pessoal. Então hoje o Fluminense vai enfrentar o Lanús lá na Argentina pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Uma curiosidade fica em relação ao Lanús ser o único representante que sobrou do futebol argentino nessa competição sul-americana. E já o Fluminense, continua aí como um dos postulantes ao título do Brasil, junto com o Atlético Mineiro. O que nós podemos falar desse primeiro jogo, desse primeiro confronto? O Fluminense vai com força máxima, só o Samuel Xavier, que não vai atuar, devido a estar lesionado. Então, teremos uma noção, hoje, a partir das 9h30 da noite, do quanto o Fluminense pode conseguir ir à frente nesta competição. Depois que veio o término do Mundial de Clubes, no qual o Fluminense ficou em quarto lugar, o Renato Gaúcho adquiriu esse resultado como uma muleta para fazer uma variação de jogadores, e caso não desse resultado no Campeonato Brasileiro, assim como não tem dado, mas nas Copas o Fluminense segue continuando sendo letal. Então, se nós fizermos um recorte do Fluminense nas fases eliminatórias desses mata-mata de competições de Copa, acontece da seguinte forma: o Fluminense eliminou o América de Cali por 2-0 no jogo de volta no Maracanã. E aí foi com força máxima, foi com o time principal, foi com o time titular. Classificou. E aí, para o jogo seguinte, que era contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, o Renato Gaúcho ele fez 6 alterações. Então, assim, o time ficou totalmente desfigurado do que tinha realizado em campo no jogo anterior. E aí tomou a goleada de 4-2, foi o primeiro jogo no ano que o Fluminense tomou 4 gols. Mas, assim, não deram muita importância devido ao Fluminense ter se classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Aí, pegando um outro recorte, vem o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, que o Fluminense necessitava vencer por 2 gols de diferença. Entrou novamente com o time principal, o time titular. Conseguiu a vitória ainda nos 90 minutos de jogo, com 2-0. E aí, no jogo subsequente, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu para o Corinthians por 1-0, sendo que apenas o Fábio é considerado o jogador titular que entrou em campo nessa partida. Então o que acontece, pessoal? O Fluminense está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, ok? E está nas semifinais da Copa do Brasil, que vai acontecer agora só em dezembro. Então a Copa do Brasil não pode mais ser utilizada como um instrumento de barganha para o Renato Gaúcho, caso ele fale consequentemente em jogos do Campeonato Brasileiro. Mas ainda tem aí a Sul-Americana. Então o norte hoje é o Fluminense entrar em campo com o time principal. E em relação a esse time principal, hoje nós já conseguimos desenhar quem é o time principal. Qual é o time, os 11 principais atletas que, na concepção do Renato Gaúcho, merecem iniciar a partida. O goleiro Fábio, que é indiscutível. E aí na lateral direita, devido a essa lesão do Samuel Xavier, vai entrar o Guga. Então o Guga vira um titular devido a essa lesão do Samuel Xavier. Na zaga, Thiago Silva, que é outro também jogador que é incontestável no grupo. E o Freitas. Na lateral esquerda, o René. E aí a trinca de meio de campo foi a trinca que mais deu certo no Mundial, que nós temos o Nonato um pouco mais à frente, temos também o Hércules e o Martinelli, dando esse suporte, iniciando as jogadas, municiando a armação de jogadas. Então esse é o trio principal de meio campo, que é considerado o titular pelo Renato Gaúcho. E aí, além disso, nós temos também o tripé da frente, jogadores de lado e o centroavante. Pelos lados de campo nós temos, por um lado, nós temos o Canóbio, no outro nós temos o Serna, e na frente o Everaldo.
E aí, o que acontece? Podemos dizer que 3 jogadores são como se fossem jogadores principais do banco de reserva que a qualquer momento podem entrar para dar um panorama diferente para a partida, né? Dependendo do que estiver acontecendo, né, no jogo. Um deles acaba sendo o Keno, né? E o Keno vai revezando bastante com o Serna. Então, assim, é como se um ou outro atuasse e quem ficasse no banco, quando for ser utilizado, acaba entrando no lugar deste, né? Assim como a situação do Cano, que hoje o Cano não é mais um titular absoluto. E aí disputa essa posição com o Everaldo, né? Esse é um segundo jogador, nesse caso. E na terceira situação, o que está começando a acontecer agora, é o Lúcio Acosta tendo mais condições de jogo, pegando mais o ritmo da equipe, tendo mais confiança no seu futebol, e com o tempo ele vai tentando ganhar essa vaga de armador, né? Um clássico jogador de criatividade no meio campo, sendo que esse tripé de meio campo do Fluminense, nenhum deles tem muita característica ofensiva. Já o Lúcio Acosta é um jogador mais ofensivo, né? É um jogador que não tem a técnica, mas também não tem digamos, lentidão do Ganso, né? Não tem um arranque de um Soteldo, né? Mas é um jogador dinâmico, que começa a jogada, constrói e consegue chegar à frente para estar próximo, dando opção, né? Atacando um espaço vazio, dando maior possibilidade de continuidade de jogadas, né? Até a conclusão a gol. Então, o panorama da partida de hoje é a seguinte, pessoal. O Lanús é um time inconstante. Nas últimas partidas do Campeonato Argentino, ele vence ou empata, perde, não está no seu principal momento, né? Está em 7º lugar no Campeonato Argentino, mas é aquilo que a gente fala, o Fluminense está em 10º do Brasileiro, né? Então, assim, não podemos focar e centrar situações a partir de campeonatos nacionais, sendo que para o Lanús também é uma oportunidade de ouro conseguir passar pelo Fluminense, né? Chegar numa semifinal e assim conquistar a tão sonhada vaga para a Libertadores da próxima temporada. E isso é um outro quesito, um outro fator muito importante para o Fluminense. Se o Fluminense não vence uma Copa do Brasil, não vence uma Copa Sul-Americana, o time de Renato Gaúcho vai ter fôlego para brigar pelo G6 de Campeonato Brasileiro? Esse é o problema da muleta das Copas. O Fluminense é o único time brasileiro que segue em 3 competições, mas nenhum conseguiu tal feito. Vários caíram na Libertadores, vários caíram na Sul-Americana, Copa do Brasil só tem 4 postulantes ao título neste momento. Mas tem que tomar cuidado, porque se perder as Copas, ano que vem pode ser um ano muito complicado para o Tricolor. Lembrando que é o 4º melhor time do planeta. O Mundial de Clubes está aí e não deixa negar. Vamos ver então o que os comandados do Renato Gaúcho vão conseguir em campo hoje. Lembrando que é o primeiro jogo de uma partida que, na verdade, não vai ser de 90 minutos, então de 180. Certo? Acredito num jogo difícil para o Fluminense hoje. E não acho que um empate seja um resultado ruim.